Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todas as deputadas e deputados aqui presentes, aos técnicos de assessoria, aos nossos ouvintes e telespectadores da Rádio Senado e da TV Assembleia, ao povo em geral que ocupa aqui as galerias da Assembleia. Senhor presidente, na realidade, fizemos a nossa inscrição hoje para ceder o tempo a uma representação, mas como foi rápido hoje, aliás, rápido não, iniciamos dentro do horário previsto, o pessoal não chegou, mas eu vou aproveitar aqui para tratar um tema que eu vejo como de grande importância, que é o projeto de lei número 005, de 28 de março de 2017, do GEA, encaminhado à Assembleia Legislativa, pedindo, logicamente, conforme estabelece a lei, a autorização desse poder para iniciar o processo de privatização da Companhia de Eletricidade do Amapá, a nossa SEA. Governo do Estado, no dispositivo do artigo 1º desse projeto de lei, fica o Governo do Estado do Amapá, na ementa fala da União e tira um pouco o Estado de mira, mas o artigo 1º diz que fica o Governo do Estado do Amapá, na qualidade de acionista majoritário e controlador, autorizado a alienar as ações da Companhia de Eletricidade do Amapá SEA, diretamente ou por intermédio da União. É interessante que, como dispositivo legal, é diferente da ementa estabelecida. Não sei, não vejo necessidade de tentar esconder alguma coisa, acredito que não. A ementa diz, altera a Lei 1715, de dezembro de 2012, e autoriza a União a licitar as ações da Companhia de Eletricidade do Amapá. Já o artigo diz que nós vamos autorizar o Governo do Estado a alienar as ações da SEA, diretamente ele ou por intermédio da União. Então, primeiramente é o Estado, se ele quiser, ele vai diretamente vender a Companhia de Eletricidade do Amapá. Bom, o tema é relevante e ele não precisaria, ele não pode passar por essa casa que representa o povo de forma escondida. E aí, a necessidade, muitas vezes, ontem, quando eu vi o projeto do GEA, que procurei no meu sistema e não encontrei, do que se tratava, eu logo pedi a cópia e lá vem a surpresa, que é esse projeto aqui. Essa casa, senhor presidente, demais deputados, precisa debater essa matéria. Precisa ouvir. Não é uma reunião fechada de alguns deputados com o governo do Estado, de ouvir um técnico do governo e dizer, olha, está ok, tem que vender e pronto. Não. Aqui é a casa do povo. Aqui nós temos que ouvir o sindicato dos trabalhadores da SEA, que vão ser mandados embora, se for do jeito que está aí. A companhia, quem ganhar essa licitação, que alienar a SEA, vai ter firmar algum compromisso. Por enquanto, essas são só falácias. Não tem nada no papel. É uma matéria muito importante. Por isso eu não oriento no seguinte sentido, de que essa casa precisa fazer uma reunião ampliada da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Orçamento, da Comissão de Administração Pública, deputado, da Comissão de Patrimônio. Paulo Lemos, gostaria de uma... Lhe concedo daqui a pouco. Parte. Da Comissão de Patrimônio, e trazer as pessoas interessadas e o povo para ouvir. A gente não pode somente autorizar a venda de um patrimônio histórico do Estado do Amapá.
E mais, eu sou contra esta privatização. Ah, vai ficar do jeito que está aí? Não, vamos federalizar. Por que eu defendo a federalização da SEA? Porque pela federalização, nós podemos discutir ainda um grande prejuízo que o Estado do Amapá sofreu com a SEA. Quando eu lembro, deputado Charles, de 1 bilhão e 200 milhões de reais do empréstimo que o Estado fez do BNDES, 2,4, mas foi 1 bilhão e 200 efetivamente já pago, que nós estamos pagando, que o governo do Estado, com toda essa crise, tem que pagar. Porque se não pagar, o restante do empréstimo que estão aí, para a construção de estrada, do Pier do Santo Inês, de várias obras, de escola, de hospitais, tudo fica parado. Aí nós vamos pagar 1 bilhão e 200 milhões e mais, sob de mais 1 bilhão de dívida que querem jogar para a costa do Estado, e ainda vamos perder a companhia de eletricidade. Por isso que eu defendo a federalização. Porque na federalização, nós poderemos usar a força política da nossa bancada e tentar pedir a anistia dessa dívida por parte da União. Até porque hoje o Amapá cumpre o seu papel no quesito energia. Por isso eu sou claro em afirmar, quando falaram do Linhão, a festa do Linhão de Tucuruí que vem, que o Sarney é o cara e trouxe o Linhão e pronto. Trouxe o Linhão para quem? Hoje nós temos essa leitura claramente. O Linhão veio não para trazer energia para o Amapá. O Linhão veio para quê? Para levar a energia do Amapá. Não foi à toa que rapidamente se construíram 3 hidroelétricas aqui. 3 hidroelétricas. E já tinha a primeira do Paredão, nós estamos com 4 hidroelétricas aqui fornecendo energia, matando o nosso rio, principalmente o rio Araguari, para levar a energia. Então não tinha que se comemorar, o Linhão veio quando tinha energia para levar. Conceda uma parte, deputado Paulo Lemos. Vou conceder, eu vou dar o tempo aqui certinho, não vai ter problema. E querem agora privatizar a SEA sem nada. A SEA, a prefeitura foi obrigada a receber, o deputado Cacá estava lá no evento, no Ministério Público e outros deputados e vereadores, a receber o parque de iluminação pública, porque a legislação obriga mesmo. Teve que ter a interferência do Ministério Público para fazer um TAC para ver se a prefeitura consegue tocar com um parque totalmente queimado. A Macapá está no escuro, um absurdo, isso aí a gente percebe. A prefeitura teve que receber, o consumidor paga a contribuição de iluminação pública lá, a CIP, e não tem iluminação pública na sua casa, na sua rua, próxima à escola, nas praças, não tem. Então nós só vamos sair perdendo. Mas reclamação é nesse sentido. O resto, presidente, e aí eu vou conceder os apartes, o resto é a Assembleia fazer a sua parte. É discutir profundamente e colocar para deliberação, sim, dos parlamentares, mas com que as pessoas percebam que a Assembleia não foi um projeto que também, e não é nesse governo, é em qualquer governo, quando se tem interesse, essa casa tem agido de forma diferente, eu quero exaltar isso. Não aprovamos mais projeto aqui que era protocolado 10 horas da manhã, e nós já estávamos aqui em sessão, ou então em outras épocas, e aprovava no mesmo dia que protocolava, já vinha com parecer pronto tudo. Isso aqui nós temos que exaltar. Essa casa está agindo de forma diferente. Tenho observado a conduta da deputada Edna em relação à CCJ, de realmente pegar os projetos que lá estão, o deputado Marcos contribuindo,
e chamando as pessoas envolvidas para discutir e não aprovar da forma que está lá. Lhe concedo uma parte, deputada Edna Alzier, e depois o doutor Furlan. Obrigada, deputado. Bom dia a todos, à imprensa, ao público presente. Dizer que a sua preocupação, deputado Paulo Lemos, é a nossa. Nós, o presidente Cacá, estávamos discutindo justamente essa questão da privatização da SEA, a nossa preocupação. E, pensando nisso, nós chamamos o presidente do sindicato também, porque ouvimos, né, o governador entrou com o documento, mas a gente entende que é importantíssimo ouvirmos os dois lados, ouvir a sociedade. Mas, por tudo que nós já lemos um pouco a respeito, não tem jeito. A história da SEA, a trajetória da SEA é lamentável, porque a gente sabe que ela não concluiu o processo de federalização por conta de não cumprimento do ex-governador, né? Teve uma dívida imensa, não conseguiu pagar. Você tem uma dívida, negocia e não paga essa dívida, a situação fica pior. Nós ficamos sem crédito, sem credibilidade por conta da gestão passada, que não honrou o compromisso. E aí, todos os outros estados que federalizaram, agora eles vão ter que privatizar. Não é que nós queremos, não tem para onde correr. Mas é uma discussão que essa casa tem que participar. E ainda há pouco, conversando com o presidente Cacá, nós já até agendamos para segunda-feira conversar com o presidente do sindicato, que todos os deputados possam estar presentes, nós vamos oficializar. Hoje pela manhã, eu, o deputado Max e o deputado doutor Furlan, da CJR, íamos conversar com o presidente do sindicato, primeiro na comissão, e para ampliar a discussão. Então, realmente, nós já estamos trabalhando. O seu pedido é pertinente com relação a ouvir os dois lados, mas é essa linha. E sabemos o quanto o Estado precisa tomar essa medida, porque nós temos prazo, senão a SEA, se a gente não tomar devida providência, esta casa não tomar devida providência junto com o governo do Estado, nós vamos ter uma SEA inoperante, nós vamos ter só dívida, e nós não queremos isso, porque, além do patrimônio da instituição, tem uma peça importantíssima que a gente não pode esquecer, que são os funcionários. Então, da mesma forma que esta casa interviu com relação à PEC, que ia ser aprovada aqui de parcelamento dos salários, de forma oficial, através de uma PEC, nós fomos para cima, ouvimos o sindicato, discutimos exaustivamente e não se fez. Então, pense que, dessa forma, vamos discutir também e encontrar o melhor meio. Não adianta, lamentar eu lamento. Eu sei que o Linhão, nós temos muita energia, mas, internamente, tem uma dívida da quarta trans, que o diretor da SEA esteve aqui, não conseguiram pagar. Por isso, internamente, a nossa energia é obsoleta, transformador obsoleto. Não temos energia interna. A casa não fez seu dever de casa de pagar dívida para movimentar, para comprar equipamentos novos. Então, nós precisamos realmente reorganizar. E é uma preocupação muito grande. Hoje, a gente sabe que a iluminação pública está sobre a responsabilidade do município. Mas nós temos outros encargos, ICMS, tantas outras coisas que a gente paga alto. Mas não esqueçamos, também existe uma evasão muito grande de energia e que a gente precisa equacionar. Né? Muita gente deixa de pagar energia, entendeu? Então, eu acho que é nessa linha que a gente tem que discutir. Então, parabéns, Vossa Excelência. E segunda-feira a gente reúne, né, aqui mesmo com os deputados para a gente dar encaminhamento. Exatamente, essa é a nossa deputada. Contribuição. Exatamente. Quero agradecer a participação de Vossa Nós temos Excelência. um parque elétrico podre. É um absurdo tu precisar de um transformador. A SEA faz o seguinte, ela tira um transformador de uma linha que, em tese, está mais ou menos, para jogar naquela que está precária. Transformador usado sendo tirado de pontos estabelecidos. E eu também defendo aqui, senhor presidente da Assembleia Cacá, que nos representa, que a gente possa fazer uma força-tarefa agora com a bancada federal, com os deputados, governadores, prefeitos dos municípios que estão envolvidos, para a gente aproveitar esse momento e começar a discutir de alguma forma essa anistia, essa dívida que nós temos com a SEA, mediante essa autorização para privatizar. Que durante anos a empresa que venha ganhar essa licitação possa parcelar isso aí e assumir essa pendência. O que não pode é a gente sair totalmente no prejuízo. Defendo, inclusive, com relação aos concursados da SEA, eles têm que passar por quadro do Estado. Nós já tivemos isso aqui. Eu sou servidor hoje do Estado e fiz concurso para um processo seletivo lá no IPESAP. Fui em 2000 eu fui chamado para o Estado, era do IPESAP seletista.
E hoje nós somos do Estado com ação transitada e julgada na Justiça, inclusive. Então, já é um caminho aberto para que a gente possa, pelo menos os servidores que fizeram o concurso, a gente poder fazer o processo rapidamente para o doutor Furlan. Só peço a imagem. Vamos dar mais 3 minutos para... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Questão de ordem para o deputado Max. Eu estou inscrito aqui como quarto orador do dia. Eu queria disponibilizar meu tempo para que a gente pudesse discutir mais sobre esse assunto CEA. Eu acho que precisa ser esclarecido para a população como vai se tornar isso. Eu também gostaria de uma parte, depois disso, o presidente conceder. Eu gostaria de uma parte. Deputado Cacá, depois doutor Furlan. Eu só, depois do Max. Para contribuir, eu quero falar para Vossa Excelência que o governador do Estado reuniu com a maior parte dos deputados lá no Palácio, junto com os membros da CEA. Foi feita uma explanação da realidade da dívida da CEA e realmente não é fácil. É muito complicado ela não ser privatizada. Em relação aos 365 funcionários que lá estão, o governador tem buscado interesse dentro do governo federal nessa transposição de uma parte para o governo federal, outra parte para o governo do Estado, e se for necessário, a gente vai criar alguma lei para sustentar o resto, para ninguém ficar sem emprego. Na verdade, o governador tem buscado esse interesse em resolver a questão dos funcionários da CEA. E em relação à bancada federal, eu acho que o senhor está completamente certo. Nós temos 3 senadores no Amapá que eles têm a obrigação de, junto, independente de partido, ajudar a CEA como os deputados federais. E em relação ao presidente Sarney, eu vou discordar de Vossa Excelência, ele foi um dos grandes senadores do Amapá que contribuiu, sim, com a parte energética do nosso Estado. Então, respeito a sua posição, mas gostaria que o senhor respeitasse a minha posição, porque realmente o presidente Sarney, ele passou 24 anos como senador da República pelo Amapá e fez muito no setor energético, porque ele realmente ainda continua sem mandato, mas continua nos ajudando no Estado e principalmente nessa transposição do pessoal da CEA para a União. Era o que tinha. Obrigado, presidente. Relatei aqui a questão em relação ao presidente Sarney em relação ao linhão. É análise técnica e isso eu não fujo nunca. Esse linhão só veio para cá quando o Amapá tinha condições de mandar energia. Isso aí não tem como voltar atrás, isso tecnicamente é comprovado. Doutor Furlan. Muito obrigado, deputado Paulo Lemos. Um bom dia, presidente, deputados e deputadas, imprensa, todos que se encontram nas galerias. Primeiro, elogiar o nível da discussão no parlamento. Acho que Vossa Excelência trouxe uma questão, e é uma questão muito importante, talvez uma das questões mais importantes do nosso Estado hoje, que é essa questão da CEA. Gostaria de fazer alguns esclarecimentos, acho que a deputada Edna foi muito feliz, o presidente Cacá, Vossa Excelência também já deu ideias aí, que, por exemplo, esse perdão da dívida, a dívida ser assumida por essa empresa que vai privatizar, enfim, são discussões. Queria passar algumas informações. O governador Valdez Góes, ele solicitou a esse parlamento uma reunião, nós avisamos aqui a todos os deputados, uma reunião técnica, não foi uma reunião política, uma reunião técnica, com as pessoas que tratam do assunto, para nos dar subsídios do que nós estamos tratando. Com relação à federalização, deputado Paulo Lemos, as 5 distribuidoras, as 5 concessionárias que viraram distribuidoras, elas serão privatizadas. Isso é uma decisão nacional. Nós não temos aqui opção de dizer que nós não vamos ser privatizados. Ou a gente entra, e aqui foi um trabalho muito bem feito pelo governador Valdez, pela sua equipe, ou a gente pega, vou dizer assim, essa oportunidade de entrar na privatização, ou nós vamos ficar no NEM. Não somos nem privatizadas, nem federalizadas. E aí vai ser pior, que a gente vai ficar só com o ônus da CEA. Além disso, essas 5 ou 6 distribuidoras, não me recordo, têm o prazo até dezembro de 2017 para serem privatizadas, e a CEA
repito, num esforço do governador, da equipe técnica, terá até fevereiro de 2018 para fazer o seu processo de privatização. Concordo com Vossa Excelência, esse 1 bilhão que foi aqui contraído para federalizar a SEA, não foi federalizado, a gente tem que realmente buscar um pagador, tem que ver o que aconteceu. Caso contrário, os outros empréstimos que o governo precisa fazer ficam impedidos. Agora, não é só isso, não. Com a privatização, algumas coisas vão acontecer. Isso aqui, eu não sei nem se eu já poderia falar, mas eu vou falar. Teremos a tarifa social. Milhares de famílias, com a privatização, terão direito à tarifa social, que é uma contrapartida da privatização que vai beneficiar milhares de famílias, como eu falei. Já teremos o retorno do Luz para Todos recentemente. E o presidente Kaká foi muito feliz quando falou da questão dos servidores da SEA. É uma preocupação do governador Valdez, e o Kaká explicou passo a passo o que deve ser feito. E Vossa Excelência deu o seu próprio exemplo do Estado assumir aquele percentual de servidores que, porventura, não puderem ficar nos quadros ou da União ou do Estado. Muito obrigado. Obrigado, doutor Furlan. Vou já conceder ao deputado Max da ABB eu participei aqui... Se tiver tempo, deputado, o protagonismo... eu vou querer também falar um pedacinho. A estratégia do governo, eu não questiono, de chamar a sua base ou abrir um convite para deputado para ir a Palácio, eu não questiono. Isso ele está certo, é a parte dele para explicar, para o técnico ouvir, para convencer o parlamentar, convencer tecnicamente. No entanto, quem vai autorizar somos nós, aqui. Então, a partir do momento que chega o projeto, já teve uma inicial lá, mas vamos discutir aqui, que é na costa de quem vai cair a autorização para privatizar, na costa dos deputados que aqui estão. Então, portanto, tem que ter a discussão, sim, aqui, tecnicamente. Eu quero ouvir o técnico do governo do Estado vir aqui me convencer que a privatização é essencial, que não pode voltar. Nós temos exemplos. No Pará, a coisa piorou. Piorou com a privatização. Está lá, tem estudos. Questão de água, querem privatizar a CAESA. A maioria das privatizações de água, o Estado está voltando para o controle dele, porque o serviço é social e não acontece na privatização. Então a gente precisa dialogar isso aqui. Deputado Max, por favor. Obrigado, deputado Paulo Lemos, pela parte. Bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo e que estão aqui na galeria. Bom dia aos colegas deputados e deputadas. Eu concordo com quase tudo que você falou e também concordo com o governo, mas veja bem, eu acho que a discussão tem que ser feita aqui dentro dessa casa. Ouvimos o governador, sabemos do lado dele, mas a gente precisa ver também o outro lado, né? Toda história tem duas versões para ser contada. Eu vejo assim, a gente tem que ver o que a gente vai perder menos, deputado Paulo Lemos. Não vejo como... A gente sabe que o Linhão de Tucuruí veio para buscar nossa energia aqui e, às vezes, nem deixa todo um legado que deveria deixar. Mas o bom disso é que agora a gente pode ter energia para ter indústrias, para desenvolver nosso Estado. Teve o lado positivo, não foi ruim. É como dizem que nós temos a melhor internet que passa aqui na nossa costa, que vem da Guiana. E talvez são 6 terabytes que deverão passar por aqui. E se ficar um gatinho para a gente aqui, vamos ter a melhor internet do Brasil. Só que a gente está precisando chegar nisso. Então, na energia, a mesma coisa. Vieram buscar, mas trouxeram também uma energia boa que as indústrias já podem vir para cá com certeza, porque tem energia com garantia e qualidade. Quanto a gente tem que se preocupar, sim, com os funcionários que estão lá, que são os maiores atingidos. Não podemos causar desemprego mais do que a gente já tem no nosso Estado. Então, eu sou presidente da Comissão de Orçamento, sou membro da CJR e concordo, já até marcamos para a próxima segunda-feira, às 9 horas,
essa reunião estendida com todas as comissões e para que o governo venha nos explicar aqui de que forma vai se dar. Tá? A gente ouviu também o pessoal da CEA, o pessoal do sindicato, para a gente ver todas as versões e para quando a gente for botar nosso voto no papel aqui, a gente vote com consciência. Vejo que a gente está mudando, era essa assembleia que a gente queria ter, onde as discussões vêm para cá, onde tem o contraditório, é interessante ter, tá? A opinião a favor e a contra, para que os deputados que possam tirar suas conclusões. E sempre eu peço aqui aos colegas que a gente vote com consciência, sempre para o melhor para o Estado do Amapá. Não melhor para o governo, não melhor para a oposição, mas que seja bom para o Estado do Amapá, para o povo do Amapá. E por isso que a gente está trabalhando, viu, doutor Paulino? Todos os projetos estão sendo analisados, os projetos mais polêmicos, nós vamos chamar as partes envolvidas para dentro das comissões, a gente ouvir também antes de rejeitar ou antes de aprovar. Então, muito feliz esse seu tema, claro, você tem todo o direito, a oposição tem que questionar, e a gente precisa disso. Parabéns. Obrigado, deputado Max. Uma parte, deputado Paulo Lemos. Uma parte ao deputado Pedro da Lua. Primeiro, eu queria lhe parabenizar pela vinda à tribuna e trazer um tema tão importante quanto esse. Agora, assim, no que pese, pelo menos no meu gabinete não chegou esse convite para reunião técnica com o governador e mais a equipe da SEA, e eu espero que o líder do governo possa, através de uma conversa informal, me explicar, me manter a par do que foi discutido lá no Palácio. Mas assim, eu acho que o povo amapaense, ele quer ser tratado como cliente. Ele já não quer mais ser tratado como usuário do serviço público, sabe? Por incrível que pareça, se dissesse isso há 10 anos atrás, o povo ia parar ali, ia queimar pneu e não ia querer privatizar a CEA. Mas nós tentamos aqui nessa casa, por 3 vezes, aprovar uma CPI. Aliás, aprovamos a CPI, mas não instalamos a CPI. Significa dizer o seguinte, que o povo está muito insatisfeito, professor, muito insatisfeito com a gestão pública em relação à CEA. E eu me pergunto, será que privatizando vai ficar pior mesmo? Nós temos que buscar uma alternativa. Olha, em outros tempos eu também ia protestar contra essa possível privatização. Mas nesse momento, e claro, querendo ouvir ainda o governo, a liderança do governo, para saber quais são as contrapartidas que os funcionários terão, que o povo vai ter, eu estou muito propenso em acompanhar a privatização. Porque o problema do povo hoje não é pagar a conta, porque o povo está pagando a conta. O problema do povo hoje é pagar a conta e ter um serviço muito mal prestado. Um serviço muito mal prestado é o que nós temos hoje. Essa que é a verdade. A CEA hoje, porque a gente fala assim, a CEA, quem que é a CEA? Governo federal, governo estadual? Não, é federal já, né? A concessão já é federal. Para quem recorrer? Quando você paga a sua energia, a conta de energia, e você tem 2, 3, 4 quedas, ou você passa um dia todo sem energia, e assim, quem tem condições, ainda consegue ainda ir para um local mais arejado, e quem não tem condições? Quem tem condições consegue pagar o seu aparelho que queimou, e quem não tem condições? Então eu penso que realmente, se não tiver jeito, e o jeito for esse, e se tiverem as contrapartidas necessárias, eu estou muito propenso a votar a favor. Agora quero antes ouvir a explicação atenta, como outros colegas ouviram, do governo do Estado. Muito obrigado, deputado. Deputado, eu deixei aberto. Deputado Jaci, depois deputada Marília. O deputado da Lua se adiantou de mim. O senhor agora, deputado Jaci. Oi, deputado. Me perdoe, eu pedi a parte, não sabia que o senhor estava na frente, tá? Perfeito. Mas, deputado, esse é um assunto extremamente importante que deve ser debatido mesmo. Tá. Mas alguns pontos eu quero colocar aqui, porque eu participei do passado e até votei. A dívida, independente do que se fizesse, federalizasse ou não, a dívida é do Estado. Não tem jeito. Tem que pagar. E pior, só federaliza
depois que o Estado tiver tudo kit. Se não tiver kit, não vai federalizar. Foi isso que ficou colocado aqui nessa discussão nossa passada. Agora, com relação ao linhão, eu também tenho uma defesa aí. O senhor acha que essas 4 hidrelétricas seriam feitas se não tivesse um acordo do linhão chegar aqui? Para quem elas iam vender energia elétrica? Não ia vender para ninguém. Tinha que chegar o linhão aqui. Então não teve jeito. Isso aqui foi um acordo lá de cima que veio. Senão essas 4 hidrelétricas não existiriam aqui no estado. E vender para quem? Para ninguém. O Amapá não comporta 4 hidrelétricas. Então é só essa explicação que tem que ser dada. Esse linhão chegou com essa finalidade. A energia está mais cara, tá? E vai ficar mais cara? Vai. Por quê? Porque toda quebra que tiver de falta de água para lá e começar a entrar a termoelétrica, vai encarecer lá, vai encarecer aqui também, que faz parte do linhão. Isso é uma coisa ruim. Deputada Marília. Obrigado, deputado Lemos. Eu acho que todas as considerações feitas foram pertinentes, extremamente importantes. Eu só sugiro, inclusive, que possamos fazer, a título de urgência, um requerimento solicitando a presença do atual presidente da SEA, porque todos nós, até porque não é a nossa área, o que falarmos é pelo que foi informado, é pelo que sabemos, é pelo que ouvimos, mas tecnicamente não somos gabaritados para tal. Então, a minha sugestão é que façamos, e aí eu peço ao presidente autorização para que, em regime de urgência, a gente coloque aqui em plenária a votação para que o atual presidente, diretor-presidente da SEA, compareça o mais rápido possível, de preferência que dê tempo, caso esteja no Amapá, na próxima terça-feira, para fazer uso de todo o tempo da tribuna, para que possamos, todos nós, principalmente em função das dúvidas da sociedade, tirar essas dúvidas, dirimir essas dúvidas, porque qualquer um de nós, por melhor que tenha informação, não fará com qualidade. Então, eu acho que a pessoa mais apta, a pessoa mais adequada é quem entende, e no caso, me desculpe, eu não me recordo o nome do diretor-presidente da SEA atualmente, eu não me recordo, mas eu posso pegar o nome agora com a minha assessoria e requerer que possamos aprovar aqui um requerimento de urgência para pedir a presença do diretor-presidente da SEA nessa casa para dirimir as dúvidas. Era a minha contribuição. Obrigado, senhor presidente.